Fala galerinha, tudo bom? Mais uma aulinha do sexto ano de Geografia. Nós iremos ressaltar agora nessa nossa nova aula o processo de urbanização e as redes urbanas do Brasil. Tendo em vista que a nossa aula anterior falou sobre o quê? Lembram-se? Sobre os problemas urbanos. Lembra? Problema de falta de estrutura, falta de saneamento básico. Então a gente vai dar continuidade a essa aulinha. Bom, o processo de urbanização no Brasil, ela é um pouco tardia, né? Ela começa um pouco mais tarde. Mas por que aconteceu esse processo, professor? Vamos ver agora nessa aulinha de geografia. Bom, somente na segunda metade do século XX, o Brasil tornou-se um país urbano. Isto é, mais de 50% da sua população passou a residir nas cidades. Por que isso se deu? Se deu pelo processo do êxodo rural. Lembram-se? O êxodo rural que aconteceu? O processo de urbanização se intensificou nas grandes cidades. Por quê? Na época que aconteceu todo esse processo, quem veio para a cidade é quem morava no campo. Só que estava começando o quê? A mecanização do campo. Sendo assim, as pessoas buscando por uma melhoria de vida, se migrou para as cidades. Bom, outro fator marcante é que, a partir da década de 1950, o processo de urbanização no Brasil ficou cada vez mais rápido. Mas, peraí, professor, por que ele fica mais rápido? Por causa da industrialização. Automaticamente, há uma volúpia muito maior daquelas pessoas saindo dos centros das áreas rurais, indo para os centros urbanos. Podemos verificar que o processo de crescimento da população urbana em relação à rural coincidiu com o período de consolidação da industrialização do país. Em 1970, pela primeira vez, havia mais habitantes nas cidades do que no campo. Isto é, 56% da população urbana e 44% da população rural. A região sudeste foi a maior responsável por esse processo de mudança, pois nessa região a industrialização foi mais intensa. Em 2000, segundo o IBGE, 90,5% da população do Sudeste morava-se em áreas urbanas. Bom, a gente vai falar um pouquinho das redes urbanas do Brasil para a gente entender um pouquinho mais desse processo, tá ok? As cidades de uma área ou região não vivem isoladas. Lembra-se que nós estamos falando, por exemplo, de Osasco, ela é interligada ao grande centro, a capital. Bom, a não ser em lugares afastados ou pouco povoados, ou com pouco investimento, com falta de infraestrutura. Não somente infraestrutura para as pessoas morarem, mas também uma falta de infraestrutura de logística, uma falta de infraestrutura organizacional. Bom, elas estabeleceram um sistema de relação que envolve um fluxo de pessoas, de mercadorias, de serviços e informações. A esse sistema chamamos de rede urbana. Para que exista uma rede urbana, a região ou o país precisa dispor de uma boa rede de transporte e de comunicações e de um intenso movimento de mercadorias e pessoas, porque isso daí vai chamar um processo muito mais forte, mais robusto. Então haverá um processo de mercadoria, de dinheiro circulando. A globalização, com o avanço da tecnologia, criou também redes urbanas virtuais, onde as informações circulam pelos modernos recursos de telefonia, por exemplo, internet, fax, telefonia fixa ou móvel. Hoje todo mundo tem um smartphone, então fica muito mais fácil de você fazer esse processo ser muito mais rápido. As redes urbanas brasileiras têm como principal características as disparidades regionais. Por enquanto, ela é bem articulada no Sudeste. O mesmo não ocorre nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Por que isso daí não acontece, gente? Por causa de falta de infraestrutura. Então a tecnologia ela não é igual para todos. Além do mais, que nós podemos ver que a distribuição do Brasil ela é totalmente desregulada. A gente não tem uma coisa homogênea. Então, há lugares, por exemplo, a região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tem uma infraestrutura melhor, uma
visibilidade maior pelos nossos governantes. Então, automaticamente, haverá uma disponibilidade financeira muito maior para essas regiões. Bom, pessoal, nós vamos ficar aqui nessa aula, né? Nós vamos fazer mais vídeos. Esperem aí que logo mais teremos novidades. Um abraço!